Oi, gente! Hoje é dia da dica da semana. Eu vou falar de 3 discos clássicos, atenção, hein, que foram super mal recebidos na época do lançamento. O primeiro da lista, acredite, né, é um dos discos assim fundamentais da história do rock, né? Quando a gente fala assim de grandes discos, né, os discos que realmente marcaram a época, a gente lembra do quê? De Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, né? A gente lembra de Exile on Main Street dos Stones e de Pet Sounds dos Beach Boys, né? Pois bem, Pet Sounds dos Beach Boys foi um disco muito mal recebido na época, né? Tanto pela crítica quanto pelo público, né? Foi um disco que vendeu muito pouco na época comparativamente aos sucessos que os Beach Boys estavam tendo desde 1962, né? Se eu não me engano, foi o disco que menos vendeu da banda desde que a banda começou, né? E é inacreditável a gente pensar que é um disco tão icônico, né? Um disco que, digamos, marca ali a maturidade musical do Brian Wilson, né? Quando a banda, os Beach Boys, deixam de ser assim, aquela banda que falava sobre surf, carros e garotas e tal, para fazer o que ele próprio chamava de sinfonias adolescentes para Deus, né? Teenage Symphonies to God, né? Pequenas obras-primas ali da música pop, né? Com arranjos sensacionais, com aquelas coisas vibrantes, né? Que o Brian Wilson estava criando nesse período do Pet Sounds. Eu fui conferir aqui, foi o disco deles que teve a pior colocação nas paradas desde a estreia em 62, o Surfing Safari, né? Mas é um disco que influenciou todo mundo, que o Paul McCartney e o John Lennon ficaram tão obcecados por esse disco que começaram aquela famosa competição saudável ali com o Brian Wilson, né? E é um disco que hoje a gente fala, nossa, Pet Sounds e tal, mas é importante a gente lembrar que na época não foi um disco bem recebido. Outro LP clássico que foi um fracasso total de vendas, né, foi, claro, o primeiro LP de Velvet Underground e Nico, de 1967, o famoso disco da banana, né. Eu achei uma entrevista muito engraçada do Brian Eno, em que ele fala que ele, um pouco depois ali, ele estava conversando com o Lou Reed, né, no início dos anos 70, sobre esse primeiro disco do Velvet. O Lou Reed falou para ele que o disco do Velvet, nos primeiros 5 anos depois do lançamento, ou seja, o disco é de 67 até 1972, ele não tinha vendido 30 mil cópias. Galera, vamos pensar nisso. Velvet Underground and Nico, o disco da banana, um disco clássico, um disco que inaugura a estética do Velvet, né, aquela estética repetitiva, aquela estética experimental, né, com aquelas músicas assim cantadas, algumas pelo Lou Reed, outras com aquela voz glacial da Nico, né, disco que tem Sunday Morning, Venus in Furs, né, todos os grandes clássicos ali, Waiting for the Man, Heroin, There She Goes Again. Esse disco, em 5 anos, ele vendeu 30 mil cópias, né? Então, assim, é, digamos, a fama do Velvet, ela é uma fama muito a posteriori, né? Desde que o Lou Reed sai da banda ali em 71, 72 para começar a carreira solo dele, o Velvet Underground era uma banda ainda cultuada, mas conhecida por pouquíssima gente, né? Então, tem um documentário muito legal do Todd Haynes sobre o Velvet, que eu recomendo muito que vocês vejam, né? Tá na Apple TV, que conta exatamente isso, né? A gente hoje tem a impressão de que é uma banda que foi falada e cultuada e adorada desde o início, mas muito pelo contrário. Tanto que o Lou Reed, no início da carreira solo dele, ele estava, digamos, regurgitando músicas do Velvet na carreira solo dele, tocando músicas do Velvet nos discos solo, porque as pessoas não conheciam as músicas originais do Velvet Underground. Então, esse disco não vendeu nada e hoje é considerado um clássico. Considerado não, é um clássico, um disco que mudou o rock com certeza em 1967. Bom, e se você achava que 30 mil cópias vendidas do disco do Velvet Underground em 5 anos era uma marca ruim, você acreditaria se eu contasse que o primeiro disco dos Ramones, o Ramones, de 1976, aquele disco clássico, né, que inaugura praticamente o punk e tal, vendeu 6 mil cópias na primeira vez que foi lançado. 6 mil cópias vendeu o primeiro disco dos Ramones. Claro, depois todo mundo foi correndo para comprar e os discos começaram a fazer algum sucesso muitos anos depois. Mas o primeiro LP dos Ramones
1976, vende 6 mil cópias. Foi um disco que marcou a época, ele foi ouvido no mundo inteiro por poucas pessoas, mas todas essas pessoas praticamente fundaram bandas, né? O pessoal do Clash estava ouvindo na Inglaterra, os Sex Pistols, Undertones, Buzzcocks, todo mundo caiu de amores por esse disco, mas é um disco que foi um fracasso retumbante de público, não vendeu absolutamente nada, né? E ele, assim, a banda só continuou realmente a lançar discos por teimosia do Seymour Stein, lá, que era o dono daquela Sire Records, que acreditava na banda, talvez tenha visto, não sei como, tenha percebido ali que aquela banda era muito mais importante do que as parcas 6 mil cópias faziam parecer. Mas a verdade é essa, a grande estreia dos Ramones, aquele disco que encapsula ali toda aquela geração dos CBGBs, vendeu 6 mil cópias. Então é isso, galera. Quando a gente fala de discos clássicos, nem todos foram grandes sucessos. Muito pelo contrário, muitos deles foram detonados no lançamento, foram discos incompreendidos e foram discos que receberam, digamos assim, o selo de importância, né, de importância histórica, né, o selo de relevância a posteriori. Né? Muitos anos depois, as pessoas começaram a entender por que o Pet Sounds foi tão genial, por que o Velvet Underground e Nico era tão genial e por que o disco de estreia dos Ramones foi tão, tão marcante. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você vira assinante, você tem direito a um monte de benefícios. Eu faço 20 textos inéditos por mês, exclusivos para o site. Você pode participar de 2 a 3 debates, cursos ou workshops mensais. E, além de tudo, você tem acesso ilimitado ao acervo do site. O site já está no ar há mais de 6 anos, eu tenho lá 700 e tantos textos escritos exclusivamente para o site e mais de 80 cursos, desde história do cinema, grandes movimentos cinematográficos e musicais, conversas sobre grandes cineastas, entrevistas, tem muita coisa legal. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br, acho que você vai gostar.